E aí, galerinha, tudo na paz, tranquilidade? Espero que estejam todos bem. Moçada, ó, vamos encerrando essa sequência de aulas da fisiologia vegetal, né, tá? E agora um assunto que vai explicar, vai esclarecer, né, o funcionamento, né, de várias funções que acontecem nos vegetais, de várias situações, de vários fenômenos, né, tá? Porque nós estamos falando de hormônios. E fazendo lá um paralelo, só para você se situar, lembra que quando nós estudamos fisiologia humana, nós estudamos o sistema endócrino, né, os hormônios, e a gente falou que a finalidade, a função dos hormônios no corpo humano é agirem como sinalizadores químicos de reações, né, tá? E é exatamente o que vai acontecer aqui, nos vegetais. Então, quando você assiste algum vídeo, né, algum especialista em botânica falando que vegetais se comunicam entre si, na real ele está falando de uma comunicação química, né, moçada, tá? Então, vegetais trocam hormônios, né, informações químicas entre si, beleza? Tá certo? Isso realmente tem fundamento, né? E aí nós temos aqui, ó, as 5 categorias de hormônios, né? São os fito-hormônios, hormônios vegetais, beleza? Então nós temos, ó, as auxinas, comparativamente são os mais importantes, né? Os principais, tá? Aí temos as citocininas, né? Ou citocinas, como está aqui, giberelinas, ácido abscísico e o etileno. Legal? Eu vou comentar com mais ênfase a dois aqui, tá? Que são as auxinas e o etileno. Beleza? Os demais, claro, a gente vai conversar a respeito, mas para você conhecer, tá? Em termos de prova, os mais prevalentes aí quando esse assunto é abordado são as auxinas e o etileno lá, o último. Tranquilo? Vamos lá então? Ó, então nós temos aí esse slide mostrando a ação dos hormônios, né? Tá? Gente, olha só, giberelina, auxina, as citocininas, o etileno e o ácido abscísico, correto? Então aqui uma análise geral, né? Não vou me prender muito a esse slide, porque a gente vai falar especificamente de cada um, tá bom? Mas só para você mostrar para você os principais eventos fisiológicos que acontecem numa planta, né, tá? Então você tem a germinação, está relacionado com a saída da plantinha baby lá da semente, né? Crescimento da planta, obviamente, né, tá? Você tem o fenômeno da floração e você tem o fenômeno da frutificação. Você tem o fenômeno da abscisão, que aí, ó, tem um aspecto interessante aqui, ó, tá vendo? A folha tá amarelinha e ela fica amarela porque ela está se preparando para uma situação específica, né, tá? Que a gente vai comentar. E a dormência, né? Olha lá, semente tá quietinha, né? Tá na dela, ok? Esperando, né, para poder germinar numa condição favorável. Tranquilo? Vamos lá então. Gente, auxina. Gente, são muitas ações, né, tá? São muitas funções aí desse hormônio. Eu vou falar das 3 principais, tá? O crescimento, né, que é o alongamento celular, legal? Nós temos a dominância apical, muito importante esse fenômeno. E nós temos a produção dos frutos partenocárpicos, tá certo? Então são 3 situações aí específicas que eu vou comentar com vocês. Legal? Vamos lá? Vamos falar do principal aí, que é aquele que é o mais cobrado, né? Quando se fala de ação das auxinas, que é o fenômeno da chamada dominância apical, tá?
Turma, olha só. Gema apical. O que é a gema, hein? A gema é uma região do caule que está relacionada com a formação de brotos, de ramos, né? Tá? Ok? Que numa árvore vocês chamariam de galhos, né? Beleza? Então, a partir dessas gemas que estão presentes no caule, você vai ter o desenvolvimento da planta, o crescimento da planta. Lateral, né? Tá? Ou em comprimento, tá certo? Então nós temos aqui, ó, gema apical. Crescimento da planta, né, tá? Alongamento celular. Plantas crescem a partir de suas extremidades, ok? Então uma planta ela vai crescer a partir da pontinha do seu caule para cima, obviamente, e a planta vai crescer da pontinha da sua raiz para baixo, para dentro do solo naturalmente, beleza? Então não esquece, tá? O crescimento das plantas se dá nas extremidades, ok? Então nós temos aqui, ó, a gema que está lá na pontinha, chamada de gema apical, né? Essa gema apical, ela está produzindo uma quantidade enorme de auxina, tá certo? Então ela está crescendo em comprimento, tá? Beleza? Só que essa gema apical, ela vai inibir o crescimento das gemas laterais, tá? Porque a auxina ela fica concentrada lá na pontinha. Então acaba impedindo o crescimento dos ramos nas laterais do caule. Legal? E aí o que você vai fazer? Quando você quer promover o crescimento da planta lateralmente, você quer que uma planta ela tenha muitos ramos, né? Se tratando de uma árvore frutífera, você quer que essa planta ela tenha muitos galhos, que ela tenha a produção de muitas flores e, consequentemente, nela, essa árvore ela vai ter muitos frutos, né? Tá certo? Ou mesmo se for uma plantinha que não for frutífera, você quer uma planta que tenha muitas folhas e você quer uma planta que tenha muitas flores, para que ela fique frondosa, bonita, né, tá? Cheinha, né, como o pessoal fala, tranquilo? É o crescimento lateral. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer a chamada poda apical, né, tá? É a técnica da poda. É você cortar as pontinhas, ok? Você começa cortando quem? Você começa tirando a gema apical, porque você tá vendo aqui um caule único, né? Tá certo? E você quer promover o quê? O crescimento de ramos laterais, beleza? Então a primeira medida vai ser cortar o ápice dessa plantinha, a poda do ápice, né, tá? No momento em que você corta os ramos laterais que estavam dormentes começam a produzir auxina, porque a auxina ela migra, né, tá? Então a auxina vai começar a promover o quê? O crescimento dos ramos laterais, beleza? E aí, à medida que vão surgindo esses ramos, esses galhos, tá? No caso de uma árvore, e você quer que ela cresça mais ainda, você periodicamente vai fazendo o quê? Você vai fazendo a poda das pontinhas, né? Eu estava dando essa aula na escola e tinha um menino que estava falando: ah, professor, essa é a mesma técnica que se usa, por exemplo, com um bonsai? Né? Exatamente, né? Então o bonsai é aquela técnica milenar lá do Japão, onde você tem o quê? Onde você tem mini árvores, né? Literalmente são mini árvores que levam anos para se desenvolverem. Por quê, pessoal? Porque o crescimento ele é muito lento e a pessoa ela vai periodicamente cortando só as pontinhas para fazer o quê? Estimular o crescimento desses ramos laterais, né? Beleza? E aí a árvore vai ficando bonita, né? Vai ficando com uma copa bonita, né? Tá bom? Então essa é a chamada dominância apical. Ficou claro? Então essa é uma das principais ações das auxinas aí, tá? Vamos lá, crescimento então, né? O crescimento do caule ele está relacionado a um movimento vegetal chamado de fototropismo positivo, tá? Fototropismo positivo. Isso é um movimento do vegetal direcionado pela luz. Tranquilo? Então, olha só. Se você tem essa situação aqui da esquerda, onde a fonte de luz ela é
retilínea ao caule, está em cima do caule, esse caule ele vai crescer retinho também. Por quê? Porque ele é direcionado, o crescimento é direcionado pela fonte de luz. Tranquilo? Agora, se você tiver uma fonte de luz lateral a esse caule aqui, esse caule ele vai ter uma tendência a buscar a luz. A planta sempre quer buscar a luz, gente, né? Tá? Ok? Então, esse caule, ele vai se direcionar, ele vai sofrer uma curvatura buscando essa fonte de luz. Então, é o que está acontecendo aqui, ó, do lado direito. Legal? Só que, ao contrário do que muitos estudantes imaginam, não é a auxina que vai promover essa curvatura do caule em direção à fonte de luz. Beleza, tá? Sabe por quê? Porque a auxina é um hormônio fotofóbico. A auxina odeia a luz, gente. Ela quer fugir, se esconder da luz, tá certo? Por isso que a auxina ela vai para o lado escuro. Então, no caso aqui, ó, da imagem, o caule está se direcionando para a luz, está se curvando para a luz, mas a auxina está do lado contrário, que não recebe a luz. Então, a concentração de auxina fica do lado escuro. E aí sim, né, você vai ter a curvatura. Então, vamos entender por que isso acontece? Olha lá. Olha aqui, ó. A auxina se concentrando do lado escuro. Aqui, ó, tá? No esqueminha aqui do lado esquerdo, né, do caule. Se uma das funções da auxina é promover a distensão das células, você concorda comigo que as células desse lado escuro, elas vão se alongar mais do que as células do lado direito, que está ali, ó, no local da fonte de luz. Então, se as células do lado esquerdo crescem mais e as células do lado esquerdo crescem menos, o caule vai tender a se curvar. Porque esse lado aqui, ó, que está no escuro, com mais auxina, ele vai crescer mais. Beleza, tá? Então você vai ter essa curvatura pelo fato da auxina se concentrar onde? No lado do caule que não recebe a luz. Tranquilo? Não esquece disso, que isso é muito cobrado. Tá bom? Ficou claro? Só um comentário, né, que você está vendo escrito ali, o AIA, né? Olha, a auxina é um grupo de hormônios, né? Dentre essas auxinas, o principal é o ácido indol acético, né? Então, só para você saber, né? Que essa sigla AIA é um tipo de auxina, tá bom? Bom, turminha, e o terceiro evento, o terceiro fenômeno que eu comentei com vocês, né? Formação de frutos partenocárpicos. O que é um fruto partenocárpico que a gente estuda lá na botânica, né? Na formação de frutos e sementes? Gente, fruto partenocárpico é um fruto sem papai, né? Tá? Peninha, né? Pois é, mas na natureza isso aqui acontece e é muito comum, beleza? Por que esse fruto não tem papai? Porque essa flor que originou esse fruto, né? Esse ovário que originou esse fruto, não foi fecundado, turma. Tranquilo? Por isso que ele é um fruto partenocárpico, um fruto virgem. Esse é o significado do nomezinho aí. Tranquilo? Olha só, isso aqui é um fenômeno que pode acontecer naturalmente, né, na natureza, beleza? Bananas são formadas dessa forma, tá? Uma banana que você compra na feira, a banana normal que a gente ingere, né, que a gente consome, é uma banana sem semente, beleza? Professor, mas tem aqueles pontinhos lá dentro, no meio da banana. Gente, aqueles são os óvulos. Quando você come a banana, você está comendo os óvulos também, né? Que não foram fecundados, legal? Então a banana é um exemplo aí de fruto partenocárpico natural. Agora, hoje em dia, os fruticultores induzem a formação de vários frutos sem sementes, né? Tá? Você está cansado aí de consumir. Então, hoje em dia, você tem aqui, ó, um tomate, que não esquece que o tomate é um fruto, né? Tá? Então, você tem tomate sem semente. Você tem os mais conhecidos, que é a uva Thompson, que é uma uva sem semente. Beleza? Você tem mamão sem semente. Você tem
melancia sem semente, melão sem semente. Então, como é que isso acontece? Né? Como é que acontece essa indusão? Está aqui, ó, no quadrinho. Então, o processo natural da formação das sementes é o pólen de uma florzinha cai onde? No ovário de uma outra flor, da mesma espécie. Pólen são as estruturas reprodutivas masculinas. Forma lá o tubo polínico que fecunda o ovário, né, tá? Aconteceu a fecundação do ovário, não esquece, o ovário vai, aquele processo da dupla fecundação das angiospermas, né? Então o ovário ele vai se desenvolver e os óvulos que foram fecundados, que estavam lá dentro, vão se transformar em sementes. Beleza? Ok? Então é o processo natural de polinização, de fecundação. Fruto com semente. Agora, o que é que o fruticultor faz? O fruticultor ele vai induzir a formação de um fruto sem semente. Então o que ele vai fazer? Ele vai borrifar a auxina, o aia, sobre o ovário da flor, tá certo? Então ele substitui o processo de polinização. Então ele vai borrifar o aia, e aí o aia vai induzir o crescimento do ovário, formando um fruto agora sem semente. Tranquilinho? Facinho, né? Tudo bem, pessoal? Então esse é o fruto partenocárpico e essas são as 3 principais funções aí da auxina. Beleza, turma? Então tá bom, vamos lá? Gente, giberelinas, né? Giberelina relacionado principalmente à germinação. Giberelina, germinação da semente. E aí você precisa entender o que é a germinação de uma semente. Gente, a semente está lá no solo, né? Essa sementinha, ela tem que esperar um momento propício, um momento ambiental favorável para que ela possa se transformar numa nova plantinha. Beleza, tá? Então essa semente ela vai ter a sua dormência quebrada. Então a semente está lá quietinha, né? Está dormindo, ela está em dormência, tá certo? Então essa semente, no momento em que ela vai germinar, vai acontecer um fenômeno, porque normalmente essa semente ela está embaixo do solo, certo? E essa semente, mesmo que ela esteja acima do solo, mas normalmente ela vai estar abaixo do solo, lá dentro dessa sementinha, não esquece, tem a plantinha baby, né, o embriãozinho. Esse embriãozinho, quando ele sai da semente, ele precisa ter uma fonte de nutrientes, não é verdade? Então a giberelina, moçada, vai fazer o quê? Vai pegar aquela reserva alimentar que está dentro da semente, que é o amido, e vai, através de uma enzima, né, a amilase, vai quebrar esse amido e transformar esse amido em glicose. Agora, essa glicose vai servir como fonte de energia para esse embriãozinho sair da semente, começar a crescer, e aí quando ele sai do solo, encontra a luz do sol e começa a fazer sua própria fotossíntese e se desenvolve. Legal? Tudo bem? Então essa é a principal função da giberelina, turma, germinação das sementes. Tranquilinho? Vamos em frente? Giberelinas são muito utilizadas em plantação de arroz, né? Porque uma das funções também é você ter o crescimento do caule, né? Beleza, tá? Olha aí, ó. Isso é uma plantação de arroz. Risicultura, né? Citocininas, né? Olha só, vamos lá. Citocinina. Então você tem o quê? Você tem um hormônio que promove a divisão celular na planta. Legal? Cito, célula, cinina, cinese, movimento, né? Crescimento. Tranquilo? Então olha lá, divisão celular, né? O metabolismo da planta em relação ao seu crescimento. E um fenômeno que, ó, muitos não conhecem, né, tá? Que é importante você saber o significado. Senescência, tá? A citocinina é um hormônio que evita o envelhecimento da planta.
Senil, uma pessoa senil é uma pessoa velha, idosa, né, tá? Beleza? Então, ó, importantíssimo esse hormônio porque ele evita o envelhecimento, certinho? Ok? Olha lá. Inclusive, olha aqui, ó. Muitos floricultores, quando querem que as suas plantas, as suas flores, né, as suas rosas, elas durem mais tempo, eles vão lá e borrifam citocinina no caule das plantinhas. Olha lá, não é certo? Olha a diferença, turma. Isso aqui é verdade. Então você tinha uma plantinha lá quase morrendo, ó, tá? Aqui do lado direito. Aí o cara borrifou citocinina, ó, a planta é o elixir da juventude da planta, né? Olha lá, tranquilo? Então é uma técnica aí que se usa, né, na prática para evitar, para que permitir que as plantinhas, né, as flores, né, elas durem mais tempo, tá bom? Vamos em frente. Ó, tá vendo? Olha lá, né? Mais um quadrinho aí. Ácido abscísico, turma. Olha lá. A abscisão é a queda. Queda de quê? Da planta? Não. Queda das folhas, né? Olha essa foto aqui. Esta foto, no local onde você tem as estações do ano muito bem definidas, essa foto provavelmente ela foi tirada na estação de outono, né? Lembra? Outono, as folhas caem, as árvores ficam alaranjadas, amareladas, avermelhadas. Por quê, turma? Porque o vegetal, a árvore, está se preparando fisiologicamente para uma época difícil. E que época difícil é essa? Que precede o outono, o inverno, né? Beleza? Por isso que no inverno muitas árvores ficam peladonas, tá certo? Sem folhas. Porque elas se prepararam para uma situação de estresse. E lembra quando a gente estudou lá sistema hormonal, sistema nervoso? Estresse não é sinônimo de ficar nervoso. Estresse é um desequilíbrio fisiológico do ser vivo. É uma saída, né, da condição de equilíbrio, beleza? Então essa planta ela vai entrar num período de estresse hídrico, vai ter menos água, o clima vai estar frio, não vai ser favorável, né, tá? Então simplesmente, turma, ela vai permitir a perda de suas folhas, né? Para quê? Para que ela não tenha um nível muito grande de transpiração, para não perder sua reserva de água, tá certo? E para que ela consiga passar por esse momento, né, difícil aí fisiologicamente falando. Tudo bem, pessoal, tá? Então, ácido abscísico é o hormônio de estresse das plantas. Beleza? Tá, joia. Ó, abscisão foliar, né? Olha lá, tá? É a queda das folhas, né? Gente, finalmente, né? Olha só, esse hormônio, ele aparece bastante aí em provas porque ele tem uma particularidade. É o único hormônio vegetal gasoso. Tá aqui, ó. É o etileno, que lá na química vocês conhecem como gás eteno, né? Olha lá, né? C2H4. E qual a função desse gás? Promover a maturação dos frutos. Ah, legal, hein? Eu já ouvi falar nisso, beleza. Mas basta você analisar só dessa forma aí, genérica, superficial? Não, né? Tá? Você tem que entender quais são os fenômenos que acontecem quando um fruto amadurece, turma. Legal? Vamos analisar então? Olha lá. Então você tem, ó, uma maçã verde e uma maçã madurinha. Eu preferia que fosse uma goiaba. Uma goiaba ela é mais ilustrativa para isso que eu vou comentar com vocês, tá? Vamos pegar uma goiaba verde? Vamos pegar uma goiaba madura? Gente, tem 3 aspectos que diferem muito entre um fruto verde e um fruto maduro. O primeiro deles, visual, né? A goiaba está verde por quê? Porque ela só tem clorofila.
A goiaba madura não tem clorofila, ela tem outros pigmentos ali, coloridos, tá? Então, qual vai ser a primeira ação do etileno? Degradar essa clorofila e formar pigmentos de outras cores. Tranquilo? Beleza? Segundo aspecto, turma. Qual o segundo aspecto? Textura. Morde uma goiaba verde e morde uma goiaba madura, né? Goiaba verde dura, né? Goiaba madurinha macia, suculenta. Então aconteceu também um outro evento. O que o etileno fez? Ele degradou a parede celular dessa goiaba. Então ele fez a degradação de quem? Da celulose. Legal? Então uma goiaba dura verde se transformou na goiaba madurinha, macia e suculenta. Legal? E claro, né, gente, o terceiro aspecto que é o que nos interessa. Eu quero uma goiaba gostosa, docinha. Claro. Então você tem o quê? Você tem mais uma vez, né, a quebra do amido na goiaba verde, transformando esse amido em glicose e frutose, né, que são açúcares pequenininhos e que dão o aspecto saboroso à goiaba. Legal? Então não esquece dessas situações, né, que permitem o amadurecimento. Beleza? E aí só os aspectos práticos aí, né, da ação do etileno. Olha só, o etileno ele tem uma ação natural, né, na natureza, obviamente. Eu, por exemplo, aqui no meu quintal, eu sempre falo para os meus alunos, eu tenho várias árvores frutíferas, então tem uma goiabeira, tem uma mangueira. E quando chega a época desses frutos amadurecerem, você vai tendo o quê? Você vai tendo um efeito cascata no pé, né? Tá na árvore onde esses frutos vão se desenvolver. Então, quando uma goiaba começa a amadurecer, ou quando uma manga começa a amadurecer, esse etileno, que na forma gasosa, ele vai se difundindo no efeito cascata para os outros frutos. Então, todos os frutos do pé vão amadurecendo. Beleza, tá? Na natureza é assim. Agora, o homem ele induz o amadurecimento de frutos através de qual técnica? Não sei se você sabe, né? Mas produtores de banana colhem as bananas verdes. Ninguém vai colher banana madura, né? Tá? Porque a banana ela amadurece e se deteriora, apodrece muito rápido, né? Tá? Então os caras colhem a banana verde e guardam, estocam lá uma banana num galpão fechado. Agora, vamos supor que o cara lá da venda, lá o seu Manuel, foi lá no seu Zé, lá o produtor, e falou: ô seu Zé, eu preciso de banana para daqui a 3 dias, para eu vender lá, colocar na minha venda. Aí o seu Zé vai fazer o quê? Ele vai queimar serragem nesse galpão fechado. Porque a queima da serragem, não esquece que, gente, serragem é madeira moída, né, tá? Então, quando você faz a queima da serragem, você libera uma enorme quantidade de gás carbônico, né? E o gás carbônico, ele acaba fazendo o quê? Acaba se transformando aí em etileno, tranquilo? Então você vai ter o amadurecimento rápido dessas bananas, tá? E na sua casa, você pode induzir a maturação de algum fruto que é difícil de amadurecer? Claro. Gente, ó, abacate, kiwi, pessoal, são frutos que, mesmo maduros, são verdes, né? Então, se você compra esses frutos verdes, eles demoram dias para amadurecer na sua casa. Mas você pode induzir um amadurecimento mais rápido. Você pega um abacate, por exemplo, pega uma banana, que libera muito etileno, e coloca a banana junto com o abacate verde em um saco fechado. E deixa lá. Essa banana vai começar a liberar muito etileno, e esse etileno naturalmente vai induzir o amadurecimento mais rápido desse abacate. Legal? Tudo bem, turminha? Então foi isso, turma. Hormônios vegetais. Bacana, né? Espero que, mais uma vez, né, seja uma aula que você tenha gostado, que seja proveitosa para você, né? No momento em que você achar conveniente. Tranquilo? Forte abraço, até uma próxima aí. Tchau, tchau.